sétimo ano, aqui é a professora Raquel de Ciências. Nós vamos dar início à nossa próxima aula online. Hoje nós vamos falar de um assunto bem diferente do que vocês têm visto, né? É um assunto novo. Termologia. O que significa termologia? Termologia é o estudo do calor, da temperatura, né? São coisas diferentes, mas que a gente acaba colocando os dois na mesma situação. Às vezes a gente confunde o que é calor e temperatura. Então hoje nós vamos tentar assim ver qual a diferença dos dois, que é um termo que a gente acaba confundindo no nosso dia a dia, ok? Vamos começar então. Temperatura. Vamos lá. Temperatura é o aumento da movimentação das partículas de um corpo. O que acontece? Aqui eu vou usar o exemplo da água. A água no estado sólido, líquido e gasoso. A temperatura, se ela é o aumento da movimentação das partículas de um corpo, então quando está no estado sólido, e isso em relação à água, ela está extremamente fria. Então essas partículas, como elas estão em estado sólido, elas estão todas unidas, estão juntas. No estado líquido, essas partículas já começam a se separar um pouco. Por quê? Porque teve calor aqui também, e essas partículas se separaram mais um pouco, se transformaram em líquidas. E quando a gente coloca um calor mais intenso, essas partículas elas tendem a se separar, a se agitar mais, e no caso da água aqui ela evapora, né? Aqui no nosso slide fala, a temperatura é definida então como a medida da energia de movimento das partículas que compõem o corpo, seja ele um sólido, um líquido ou um gasoso. Calor. Calor, conforme falado, o calor é a energia térmica transferida entre dois sistemas ou corpos, seja ele líquido, sólido ou gasoso, devido a uma diferença de temperatura existente entre eles. O calor é espontaneamente transferido do corpo que possui temperatura mais alta para o que possui a temperatura mais baixa, ou seja, ocorre a transferência de calor entre partículas mais energéticas e as menos energéticas. Ocorre a transferência de calor de um corpo mais quente para o mais frio, ou com menor temperatura. Quando alguém está com febre, nós sentimos o calor daquela pessoa, ou seja, ela está mais quente do que o nosso corpo. Então há ali uma transferência de calor. Quando nós pegamos um copo que está mais frio, nós estamos mais quente do que aquele copo gelado. Então a tendência é nós esquentarmos aquela água gelada nas nossas mãos. Por quê? Porque a transferência de um corpo mais quente para o mais frio. Então, o calor, ele é a transferência, né, de energia térmica de um corpo para outro. Já a temperatura é o grau de agitação das partículas, é a diferença entre calor e temperatura. O que seria, então, o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando esses dois corpos que estão transferindo o calor, eles acabam tendo o mesmo grau de calor. O corpo A transferiu o calor para o corpo B, vai chegar uma hora que os dois vão ter a mesma quantidade de calor. É o que acontece com os termômetros digitais, né? Ou líquido, que é o que era de mercúrio, mas hoje a gente não usa mais ele, não pode mais usar esse líquido de mercúrio, segundo a Anvisa. Quando colocamos um termômetro em alguém que está com febre, há aí uma transferência desse calor do corpo da pessoa que está com febre para o termômetro. Então, o termômetro vai atingir um equilíbrio térmico em relação ao corpo dessa pessoa. Quando ele atingir o equilíbrio térmico, ele vai dar a temperatura certa no digital desse termômetro. Ou seja, ocorreu então o equilíbrio térmico desse corpo, ok? Vamos lá então, vamos medir as temperaturas. Existem muitas grandezas físicas e químicas que dependem da temperatura. Por exemplo, as dimensões de materiais
a capacidade de conduzir corrente elétrica, as mudanças de cor de uma substância com a temperatura, entre outras. Podemos então construir uma enorme variedade de termômetros dependendo da relação que escolhermos usar. Ou seja, mundialmente nós temos 3 tipos de grandezas, né? Que é de escalas, que é o Fahrenheit, o grau Celsius e o Kelvin. Aqui nós estamos mostrando aqui 3 escalas diferentes: Kelvin, tá vendo? Grau Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Cada um deles está medindo aqui o seu zero absoluto, né? O seu ponto de fusão. Então, os termômetros comuns indicam a temperatura pela altura do líquido interno, ou seja, o mercúrio, aqueles termômetros antigos, né, em relação a uma escala pré-definida. E eles precisam ser calibrados, ou seja, eles precisam mostrar de uma forma bem correta o zero absoluto e o grau, o 100 graus Celsius, ou de acordo com a escala que nós formos usar, ok? Agora nós vamos, então, conhecer um pouquinho mais de cada um deles. Existe um físico chamado Daniel Fahrenheit, que ele aperfeiçoou os termômetros a álcool que existiam na época e construiu o primeiro termômetro a mercúrio. Ele escolheu como ponto inferior a temperatura de uma mistura de gelo, água e sal, no limite do congelamento. Para o ponto superior, escolheu a temperatura de um homem sadio. O que é um homem sadio? Um homem sem febre, com a temperatura normal, né, com seus 36,5. Então ele atribuiu que o homem sadio ele tinha 96 graus Fahrenheit. E ele estabeleceu que o ponto de fusão desse termômetro seria 32 graus Fahrenheit. Fahrenheit ele é usado em países de língua inglesa, como os Estados Unidos e Inglaterra. Agora nós vamos ver um pouquinho mais do grau Celsius, que é a nossa escala que nós usamos aqui no nosso país, no Brasil. Esse astrônomo, ele sugeriu que se usasse o zero como ponto de fusão, né, do congelamento do gelo, e 100 como ponto de ebulição da água, ou seja, quando ela evapora, chega a evaporar. Celsius dividiu a escala em 100 partes iguais e chamou cada parte de grau. Assim nasceu a escala Celsius, que atualmente é adotada na maioria dos países, inclusive no nosso país, no Brasil. E agora a gente vai ver um pouquinho do Kelvin. O que seria essa escala Kelvin? Ele utilizou como parâmetro a escala Celsius, a nossa escala. Assim, Kelvin criou a escala que mede a temperatura absoluta. Na escala Kelvin, não existe temperaturas negativas, sendo o zero absoluto a menor temperatura possível. Ele é atingido apenas quando todos os movimentos moleculares cessam, o que é impossível de acontecer atualmente, mesmo com toda a tecnologia presente. Ou seja, ele não vai conseguir achar esse zero absoluto, se ele utilizar ele como o último número da escala. A escala Kelvin é usada pela comunidade científica, ou seja, por pessoas que estão fazendo estudos científicos, pesquisas, e ele é usado também no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema utilizado por todo o planeta como base, né, de temperatura, de medição, de qualquer outra medida. Eles usam o Sistema Internacional de Unidades, ok? Então aqui nós chegamos ao nosso final da aula, né? Nós encerramos aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula, que vamos produzir para vocês, e até lá, ok? Tchau, bye bye.